Bom, agora que a gente já viu os principais pontos sobre calorimetria, a gente vai exercitar um pouco os conceitos que a gente aprendeu e fazer alguns exercícios. Então, o primeiro exercício é do Cefet de 2015. Diz: um aluno, ao colocar sua mão sobre o objeto 1, tem a sensação de que o objeto está quente. E uma aluna, ao colocar sua mão sobre o objeto 2, tem a sensação de que o mesmo está frio. O professor analisou a situação, apresentando as seguintes afirmativas. A temperatura da mão do aluno é maior que a do objeto 1. A temperatura do objeto 2 é menor que a da mão da aluna. O objeto 1 transfere calor para a mão do aluno, o objeto 2 transfere frio para a mão da aluna. Sobre as afirmativas do professor, são corretas apenas. Bem, o que está sendo discutido, pelo professor? Ele está discutindo a temperatura dos corpos e uma troca de calor entre esses dois corpos. Então, quais são esses corpos, Então, há uma troca de calor, troca de energia entre aluno e objeto 1 e uma troca de calor entre aluna e objeto 2. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo em cada uma dessas situações. Bem, na primeira situação do aluno, ele sente que o objeto está quente, e na situação da aluna, sente que está frio. Então, primeiro, por que a gente sente que algo está quente ou está frio? A gente sente que algo está quente quando a gente recebe a energia daquele corpo. Então, quando a gente toca em um corpo com uma temperatura mais alta que a nossa, com um grau de energia maior do que o nosso, devido a esse grau maior de energia do que o nosso corpo, a nossa mão, aquela energia excedente vai ser transferida para a nossa mão. E as moléculas da nossa mão vão se agitar devido a essa energia que elas ganharam, e o nosso cérebro interpreta isso como uma sensação de tocar em algo quente. O mesmo, mais ou menos, é para o frio. No caso de sentirmos frio, é quando tocamos em algum objeto com uma temperatura mais baixa que a nossa mão, e devido a nossa mão, então, ter um nível de energia maior do que o objeto no qual estamos tocando, essa energia, que tem a mais, é transferida para o objeto com uma temperatura menor. Então, a nossa mão perde energia, porque cede a esse objeto. Suas moléculas, elas, perdendo energia, ficam mais paradas. E a gente interpreta isso como sentir algo frio. Então, quando que essa situação ocorre, Então, ocorre quando tem essa diferença de temperatura. Isso de transferir calor de um corpo para outro ocorre quando existem dois corpos com temperaturas diferentes. Isso foi discutido quando falamos sobre calor. Então, devido a essa diferença de temperatura, há uma transferência de energia de um corpo para o outro. Com isso em mente, na situação do aluno, ao colocar sua mão sobre o objeto 1 e sentir que ele está quente, isso quer dizer que o objeto 1 transferiu energia para a mão do aluno e ele sentiu aquele objeto como um objeto quente. Então, a temperatura do objeto 1 deve ser mais alta que a mão do aluno para que ele possa transferir essa energia para sua mão. Então, a frase 1, a temperatura da mão do aluno é maior que a do objeto 1, está errada, pois é o objeto 1 que tem uma temperatura maior que a mão do aluno. Se a gente analisar a 3, que também fala da situação do aluno, o objeto 1 transfere calor para a mão do aluno. E isso ocorre mesmo, porque o objeto 1 dá energia, cede energia para a mão do aluno por ter mais energia que a sua mão. Então, a alternativa 3 está correta. Seria a A ou a C. Mas como vimos que a 1 está
errada, então a alternativa correta seria a letra C. Mas vamos analisar um pouco mais o porquê da alternativa 2 estar correta e o porquê da alternativa 4 estar errada. A alternativa 2 diz: a temperatura do objeto 2 é menor que a da mão da aluna. Está correta, né? Porque a aluna sente frio, pois cedeu energia para o objeto 2. Então, a temperatura da sua mão deveria ser maior, pois ela tem uma energia maior, para que ela pudesse doar essa energia a mais para o objeto 2. Então, o objeto 2 tem que ter uma temperatura mais baixa que a mão da aluna. Então, realmente essa está correta. Agora, a 4, que diz: o objeto 2 transfere frio para a mão do aluno. Por que isso está errado? Porque frio não é transferido. O frio é apenas uma sensação. Não há troca de frio, há apenas troca de calor, troca de energia entre os corpos. Devido a essa troca que a gente sente frio ou quente, que a gente sente que algo está frio ou que está quente. Então, a alternativa 4 está errada mesmo. A alternativa correta é a letra C. Bem, a questão 2 é do Enem de 2019 e ela diz: em 1962, um jingle criado por Heitor Carilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Bem, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, às funções de. Então, o que essa questão está perguntando, né? Ela está perguntando quais são as funções da porta e dos cobertores, porque há incorreções no texto sobre essas suas funções. Então, ele diz aqui que não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Então, há alguma incorreção nisso que ele está falando. Ou seja, aquecer sua casa não é a função da porta e das lãs e cobertores. Então, a gente já pode pensar que as alternativas A, D e E provavelmente estão incorretas. Mas por que elas estariam incorretas, né? Bem, o que significa aquecer, né? O que significa um corpo aquecer o outro? Bom, quando você aquece um corpo, quando um corpo aquece o outro, isso significa que ele está variando a temperatura do outro corpo. Esse corpo aqui cede energia para um outro corpo, para esse outro corpo, e esse corpo varia a sua energia e aumenta, varia a sua temperatura, aumenta a sua temperatura. Então ele é aquecido, porque ele recebeu energia desse corpo daqui. Agora, a porta, as lãs e cobertores estão cedendo energia para a casa e para os corpos? Não, isso não ocorre, porque está tudo ali no mesmo ambiente com a mesma temperatura. A porta e as lãs e cobertores não têm uma temperatura a mais para ceder para os corpos e a casa. O que a porta, as lãs e cobertores realmente fazem é proteger a casa e os corpos daquele personagem, daquele fantasma frio, que na verdade seria mais ou menos um outro corpo com uma temperatura mais baixa, protege isolando a casa e os corpos isolando eles do fantasma, para que não haja uma troca de calor entre os corpos e o fantasma. Porque se houvesse uma troca de calor, os corpos dentro da casa, que tem uma temperatura mais alta que esse fantasma frio, com temperatura mais baixa,
Se houvesse troca de calor, os corpos cederiam energia para esse fantasma frio e perderiam energia e ficariam com uma temperatura mais baixa e sentiriam frio. Então, na verdade, o que a porta, as lãs e cobertores estão fazendo é que eles estão agindo como isolantes térmicos, minimizando essa troca de energia entre a casa e os corpos com esse personagem chamado de frio. Então, a alternativa correta neste caso seria a letra C. Bom, mas por que então que essa letra B estaria incorreta, né? Ela até que faz sentido, né? A porta, as lãs cobertores realmente elas meio que evitam a entrada do frio na casa, para que não haja essa troca, né? Só que ela não realmente evita. Ainda há um pouco, se você pensar na situação real, vai passar um pouco de a gente ainda vai trocar calor um pouco com esse ambiente com uma temperatura mais baixa. Pela porta ainda vai entrar um pouco daquele ar frio, vai passar um pouco de ar frio entre o tecido da lã e dos cobertores. Então não vai evitar completamente a entrada do frio. O que vai fazer mesmo é minimizar essa troca de calor, minimizar a perda do calor, a perda de energia para o ambiente externo com temperatura mais baixa, frio. Então a resposta da questão 2 é a letra C mesmo. Ok, a terceira questão é da UERN de 2016. E ela é uma questão mais de aplicar fórmula e botar os valores dentro da fórmula e calcular. É mais simples, não é tão de conceito. Mas vamos tentar entender o que ela está dizendo. Um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 calorias por grau Celsius absorve de uma fonte térmica 5.000 calorias. Sendo a massa do corpo igual a 125 gramas e sua temperatura inicial de 20 graus Celsius, então a temperatura atingida no final do aquecimento é D. Então, o que é importante entender? É muito importante entender o que a questão está querendo nos dizer, para a gente tentar, então, pensar em que fórmula que eu vou usar nessa questão daqui, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando que um corpo está absorvendo 5.000 calorias de uma fonte térmica. Tem uma fonte que está dando calor, dando energia para esse corpo, né? Caloria aqui é unidade de energia. A gente pode usar joule, às vezes a gente pode usar caloria, mas caloria, assim como joule, são 2 unidades de energia. Então, tem uma fonte que está dando 5.000 calorias de energia para esse corpo. Está tendo uma troca de calor aí. E devido a essa fonte ceder essa quantidade de energia para o corpo, esse corpo aquece, né? Então, a temperatura atingida no final do aquecimento é de. Devido a essa energia que ele está ganhando, a sua temperatura vai aumentar. Então, tem uma relação aí entre o calor que um corpo ganha e a temperatura que ele vai atingir. O quanto de temperatura que vai aumentar ou diminuir, se o corpo estiver, na verdade, perdendo energia para outro. Então, a fórmula para essa questão é o que macete, que relaciona o calor Q com a variação da temperatura desse corpo, de um corpo que tem massa M e calor específico C. Então ele dá aqui a massa e também dá o calor específico. Então é realmente só botar os valores nessa fórmula e é isso. Mas vamos só lembrar o que é calor específico, né? O calor específico é quanto de calor que você precisa dar para um corpo para que 1 grama desse corpo aumente 1 grau Celsius.
Um corpo que tem um calor específico grande quer dizer que você precisa dar muita energia para que esse corpo aumente a sua temperatura. Agora, um corpo que tem um calor específico pequeno é muito fácil, você dá um pouquinho de energia e a sua temperatura já varia bastante. Então, simplesmente aplicando essa fórmula, a gente vai ter que, lembrando, né, que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, porque é justamente o que ele quer a temperatura final do corpo, sabendo que a temperatura inicial dele era 20 graus Celsius. Aplicando cada uma desses valores aqui nessa fórmula, 5.000 calorias, igual a 125 gramas, a massa aqui, vezes o calor específico, que é 0,25, vezes o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 125 vezes 0,25 é 31,25, e passando esse valor para esse lado daqui, 5.000 divididos por 31,25 é 160. E passando o menos 20 para esse lado, né, somando 20 nos dois lados, temos que a temperatura final desse corpo é 180 graus Celsius. A alternativa correta é a letra B. O que é importante de lembrar nesse tipo de exercício é que às vezes as unidades não vão ser exatamente as que a gente quer. Ele poderia muito bem ter posto aqui quilograma em vez de grama. Então é muito importante ficar atento nas unidades, porque se isso aqui fosse quilograma, a gente teria que modificar para que ele fosse dado em gramas. Por quê? Porque o calor específico aqui é dado em gramas. E a gente precisa que a massa também seja dada em gramas para que tudo funcione realmente.